E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema organologia vegetal e vamos estudar, resumir uma estrutura vegetal muito importante que chama-se caule. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você está no caule é porque já tem vídeo dos outros conteúdos aqui no canal. Então, dá uma olhadinha aqui, eu vou deixar o card de raiz aqui para você estudar também, tá? São vídeos curtos, pequenos, simples, mas que vão te ajudar bastante na hora de você rever os seus conceitos de forma assertiva, tá? Porque aqui não tem enrolação, aqui é o que tem que fazer de forma correta, tá? Então, dá uma direção norte para você estudar certo. Vamos falar então sobre o caule, que é uma das estruturas do vegetal. Já abordamos raiz em outro vídeo, tem vídeo, né, que vai falar sobre folha, sobre flor, sobre fruto e tudo mais. Então, nesse vídeo aqui, vamos falar sobre o caule. Então, qual que é a função do caule no vegetal? Vamos começar ali pelas estruturas. Geralmente, o caule é um órgão aéreo da parte do vegetal. Geralmente, assim como a raiz é geralmente subterrânea e a clorofilada, nós temos o caule como um órgão aéreo. Entre as funções que o caule exerce, nós temos a condução de nutrientes, tá? Ele é uma via ali onde os vasos condutores vão passar, a sustentação das partes aéreas da planta, a raiz fazia fixação, agora ele faz a sustentação aérea dessas partes que estão envolvidas na planta e que estão ancoradas no caule. Nós também temos caules que fazem reserva de substâncias nutritivas, vamos falar deles depois. E também temos um caule clorofilado fazendo fotossíntese. Então, quando o caule é verdinho, é um sinal de que ele é clorofilado e ele pode atuar também na função de fotossíntese, que geralmente é uma função mais atribuída a folhas das plantas. Porém, se o caule é verde, ele pode atuar na fotossíntese também, ok? O caule, ele tem algumas diferenças quando a gente estuda monocotiledôneas, eudicotiledôneas e gimnospermas. Que aí nós já temos caules propriamente ditos para poder comentar, tá? As briófitas são plantas ainda muito primitivas no sentido de órgãos, né? Elas nem formam órgãos verdadeiros ali, tá? As pteridófitas, algumas começam ali a ter uma estruturação, né, de formação de órgãos, mas órgãos propriamente ditos a gente já enxerga legal e bacana ali em gimnospermas e angiospermas, tá? No caule das monocotiledôneas, a gente não tem distinção entre o córtex e o cilindro central. A gente comentou sobre isso lá em raiz e agora pensando em caule, né, o córtex e o cilindro central, eles são estruturas misturadas. Então, os feixes lenhosos que nós temos, eu vou colocar a fotinho aí, tem até uma publicação minha no Instagram falando sobre isso. Os feixes lenhosos, libero-lenhosos, porque é de vasos de floema e xilema, né? Então, vasos lenhosos e vasos liberianos, então a gente trata aí como feixes libero-lenhosos, eles estão distribuídos de forma difusa pelo parênquima. E, além disso, a maioria das monocotiledôneas não tem crescimento secundário. Então, ele se distribui, ó, esse monte de pontinhos, né, com os vasos aí intercalando entre essa região do parênquima. Quando a gente pensa em eudicotiledôneas e gimnospermas, a gente tem uma distribuição muito mais organizada. Então, a gente vê nitidamente nessa foto, ó, as duas regiões, o córtex e o cilindro central. Nesse caso, os feixes líberos lenhosos, eles estão distribuídos de forma organizada. Olha que bonitinho. Sendo constituídos, então, por xilema, câmbio vascular e floema, quando essa planta apresentar a estrutura secundária. Se você olhar uma foto de caule, vou colocar uma foto aí de caule para vocês também darem uma olhada para a gente poder analisar. Nós temos, então, regiões distintas. Dá uma olhada aí que a gente tem, então, as gemas, que também são chamadas de brotos, tá? São regiões que vão ter células meristemáticas primárias de caule. Nessas regiões da gema, nós temos a gema apical ou terminal, já falamos isso lá em meristema, né? Que vai ser responsável pelo crescimento longitudinal. No caso do caule, esse crescimento é para cima, tá? Porque a gente fala de meristema apical, dá a impressão que a ápice está subindo, mas a raiz não está subindo, ela está descendo e ela também tem meristema apical. Cuidado com essa definição. Ficaria o subir para cima e descer para baixo, né? Que é um pleonasmo. Não, crescimento longitudinal, não importa se é para cima ou para baixo, ok? Então, essa gema aí, volta na foto. Nessa gema aí que nós temos apical, ela vai fazer o crescimento longitudinal. Agora, nas gemas laterais, a gente vai ter a formação de novas folhas e ramos. Então, cada gema tem a sua função diferente.
Além dessas gemas apicais laterais, nós temos os nós e os entrenós. Quando você olha na figura os nós, eles são regiões do caule onde vai ocorrer a inserção das folhas. É como se fosse ali um lugarzinho para inserir, do lego, né? Vai encaixar o lego ali. E os entrenós, que também são chamados de internós, eles vão ser espaços localizados aí entre dois nós consecutivos. Quando você pensa em alguns caules, como por exemplo do bambu, você vê direitinho o nó e o entrenó, tá? Ainda que ele não tenha uma disposição para encher de folhas em todos os locais, você consegue enxergar direitinho o anel ali onde é o nó, o espacinho do entrenó, o outro nó e assim sucessivamente. Vamos falar agora de um pouco sobre os tipos de caules que nós temos, para você visualizar, entender e gravar melhor essas informações que a gente falou. Vamos começar com os caules que são subterrâneos. Então, dentro dos caules subterrâneos, nós temos 3 exemplos principais, que seria o bulbo, o tubérculo e o rizoma. E isso dá um trabalho lascado, gente, porque tem muita gente que acha que tubérculo é raiz, e não é. É raiz tuberosa lá da cenoura, esquece a cenoura, esquece a raiz para lá. Nós estamos falando de um caule agora do tipo tubérculo, tá? Não é raiz tuberosa, pelo amor de Deus, tá? Não é raiz. Presta atenção aqui, não erra, tá? Então, ó, vamos fazer a distinção. O que é um caule do tipo tubérculo? É um caule que também vai ter reserva nutritiva como a raiz tuberosa, tá? Mas aqui é caule, não é raiz, tá? Geralmente a reserva é amido, geralmente, porque esses dias atrás teve um aluno que veio me questionar também, que pegou uma questão lá no CETES, foi uma questão da prova, sei lá, que fala que as plantas só reservam amido. Se você pensa num grão de soja, por exemplo, ele reserva muito mais proteína do que amido, tá? A planta na fotossíntese tem a capacidade de produzir os macros que ela precisa. Então, uma avelã, uma noz, por exemplo, vai armazenar gordura. Quando a gente pensa em batata, em cenoura, amido. E quando a gente pensa no soja, por exemplo, no grão de soja é proteína, ok? Não se confunda achando que a planta só reserva amido. Não duvide do potencial da planta quando a gente fala de fotossíntese, tá? Vai muito além do que você pode imaginar, do que você aprende na escola, certo? Então, o caule do tipo tubérculo, caule do tipo tubérculo, ele armazena geralmente amido. E o exemplo clássico que a gente tem é a batata inglesa, a batatinha ali bonitinha, e o inhame, tá? Batata é caule, a cenoura é raiz, ok? Não vamos esquecer isso não, né? Então, beleza. Depois do caule do tipo tubérculo, a gente tem o caule do tipo bulbo. Esse aqui também é fácil de você lembrar, que você vai lembrar da nossa cebola maravilhosa e do alho maravilhoso, tá? Que dão aquele tempero maravilhoso para a comida, né? Deixa aquele cheirinho maravilhoso, que faz o olho chorar, né? Esse é o caule do tipo bulbo, ok? Ele tem, então, uma forma reduzida, que a gente chama de prato, tá? Com essas gemas, essas regiões do caule protegidas por folhas modificadas. Então, olha o formatinho ali que a cebola tem, que o próprio alho também tem. Então, ele é um caule menor e ele forma esse tipo, essa redução que a gente chama de prato, tá? E ele é protegido por essas folhas na parte de cima, revestindo ele, ok? Essas folhas, a gente estuda depois, né, na parte de folhas, mas essas folhas modificadas, que são suculentas, que a gente encontra, elas são chamadas de catáfilos, ok? Então, o principal exemplo aí de caule subterrâneo de bulbo seria a cebola e o alho, certo? Depois a gente tem o rizoma. O rizoma é um caule que cresce paralelo ao solo. E desse caule rizoma a gente tem raízes adventícias que vão acabar saindo partindo dele, tá? A samambaia é um bom exemplo de caule do tipo rizoma. E a bananeira é um outro exemplo, então, que nós temos o caule partindo raízes adventícias, ok? Agora vamos falar dos caules aquáticos. Vamos fazer a ordem inversa aqui. Falamos dos subterrâneos, vamos falar dos aquáticos. Os caules aquáticos, pessoal, eles podem ser clorofilados, são caules que vivem em região de água, tá? Se eles estão na água, novamente, eles precisam de água. Eles precisam de ar. E na água, você vai ter parênquima aerífero ou aerênquima, assim como na raiz, ok? Não muda aqui o pensamento. Então, eles vão possibilitar a flutuação. É a mesma coisa, nós temos a Vitória Régia, o Aguapé, a Elódia, linda, Elódia maravilhosa, que a gente usa bastante no microscópio para ver ciclose, que é o movimento ali do citoesqueleto, os cloroplastos todos andando em filinha dentro da parede celular da célula, coisa mais fofa do mundo, né? São caules que vivem em regiões de água. Elódia é uma plantinha que você põe dentro de aquário, geralmente, ok? E, por fim, os caules aéreos, para a gente encerrar aqui.
Caule do tipo tronco, aquele mais comum que você está acostumado a conhecer, a encontrar, né? Espesso, lenhoso, com várias ramificações, bem grande, tá? Árvores de grande porte têm caule do tipo tronco. Caule do tipo estipe é grandão lá e tal, mas não é espesso. É o caule, por exemplo, que a gente tem no coqueiro, no palmito, na palmeira, tá? Ele é um caule que cresce muito grande, mas ele não é um caule espesso e lenhoso como o tronco, tá? Então, o estipe vai ter as folhas só lá no ápice. Essa é bem característica, então, uma das formas que a gente encontra de caule do tipo estipe. Temos também o caule do tipo colmo, que eu já comentei aqui atrás, que são aqueles caules do bambu, do milho, da cana-de-açúcar. Você vê direitinho as divisões entre nós e entre nós, bem marcadas, né? Bem distintas ali, dá para você identificar. Também muito fino. Podemos ter caule do tipo colmo com reserva, no caso da cana-de-açúcar, todo preenchido por dentro, ou oco como o caule do bambu, tá? Temos o caule do tipo haste, que é aquele pouco desenvolvido, né, mais flexível, e ele geralmente vai ser clorofilado. É o caule do feijão, da alface, tá? São caules bem finos, vamos dizer assim. Soja também tem esse tipo de caule, é bem típico de herbáceas, tá? Caule do tipo cladódio, que é aquele caule modificado para poder guardar, reservar água. É o caule dos cactos, por exemplo, porque os cactos, eles vivem em regiões de pouca água, então eles achatam esse caule e geralmente acabam sendo suculentos, né? Porque acumulam essa quantidade de água. Ele também pode realizar fotossíntese porque é verde, ok? Temos os caules rastejantes, que seria como o caule do moranguinho, tá? A gente chama de estolão ou de estolhos esse tipo de caule. Então ele vai rastejando ali, né? E forma ali os moranguinhos todo em volta, tá? Ele vai crescendo rente ao solo. É um bom exemplo de caule rastejante, o morango. E o caule trepador, tá? Que ele pode ser de dois tipos também. As plantas trepadeiras, elas podem ter um caule do tipo sarmento, que a gente tem a gavinha, que ajuda na fixação, é clássico do maracujá, esse tipo de fixação. E temos também os caules volúveis, que se enrolam nas plantas sem ter as gavinhas. Um bom exemplo de caule volúvel é o caule do lúpulo, ok? Então, aqui, pessoal, a gente fecha as informações de caules. Eu espero que você tenha gostado e entendido esse resumão aqui das funções, bem tranquilo, bem simples, bem fácil. Curta, comente, compartilhe com alguém que está estudando esse conteúdo ou ouve você 5 vezes por dia para gravar, memorizar e nunca mais na vida esquecer isso. Porque você já sabe, né? Biologia não é só para o seu Enem, para o seu vestibular, para a natureza, não só. Biologia é para a sua vida.